A partir de agora, ao vivo, direto de Mirassol para a internet e pela Rádio Novo Tempo de São José do Rio Preto, a série Profecias para o Tempo do Fim. Boa noite. Nós estamos começando as nossas transmissões da série Profecias para o Tempo do Fim. Nossa saudação é para você aqui de Mirassol, para todos os que nos ouvem pela Rádio Novo Tempo, e também para aqueles que de perto e de longe estão sintonizados através da internet, no site www.profeciasparaotempodofim.com.br. Nós esperamos que todos tenham tido um dia muito feliz e que o programa desta noite lhes atenda todas as carências espirituais. Que o conhecimento da palavra de Deus faça muito bem para você e para a sua família. Neste momento, antes de abrirmos a Bíblia, vamos fechar os olhos e pedir que Deus nos oriente no conhecimento da sua verdade. Feche os olhos, vamos orar. Deus querido, muito obrigado por estarmos juntos e aqui na igreja e através da rádio e através da internet, abrirmos as páginas da santa palavra do Senhor, estudarmos, compreendermos, encontrarmos na Bíblia poder para viver e então termos nossa vida transformada pela graça e pelo Espírito do Senhor. Pedimos uma bênção a todos que participam deste programa, que a bondosa mão do Senhor atenda a necessidade de cada família. E que o teu servo, o pastor Mota, nos instrua com uma sabedoria que vem dos altos céus. Nós nos colocamos a todos nas mãos do Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, um bom programa. Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É sempre motivo de alegria e um grande privilégio o fato de podermos abrir a palavra do Senhor e entendermos qual é a sua vontade para a nossa vida e entendermos as verdades bíblicas. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a Santíssima Trindade. No Brasil, a maioria de nós fomos criados fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas de alguns anos para cá, a crença na Santíssima Trindade tem sido abalada por pessoas que, desconhecendo a palavra de Deus, ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, que é apenas uma energia positiva. Outros dizem que o Espírito Santo é apenas um anjo. Outros ensinam que o Senhor Jesus não é Deus. Alguns dizem que é Deus, mas é um Deus inferior ao Pai. Então há várias ideias errôneas em relação à Santíssima Trindade. Então, na palestra de hoje, nós vamos apresentar alguns textos bíblicos que de maneira muito clara apresentam essa importante doutrina bíblica. Antes de lermos vários versículos bíblicos, me permitam comentar alguns argumentos usados por aqueles que não creem na Trindade. O primeiro argumento é o seguinte: a palavra Trindade não aparece na Bíblia. E é verdade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas a doutrina ali está. Vejam bem, há outras palavras que também não aparecem na Bíblia, como por exemplo, milênio. Mas a ideia, a doutrina do milênio está na Bíblia ou não? Sim. A palavra ascensão também não aparece na Bíblia. A palavra encarnação também não aparece na Bíblia. Mas o Senhor Jesus se fez o quê? Carne.
Ele encarnou. A ideia, a doutrina está na Bíblia, embora o termo não esteja ali. As palavras onisciente e onipresente também não estão na Bíblia. Onipotente sim. Mas a palavra onipotência não está. Então, o simples fato do termo não estar na Bíblia, isso não quer dizer que a doutrina não esteja ali. Então, a bem da verdade, a palavra trindade não aparece na Bíblia. Mas vamos ver de uma maneira muito clara que a doutrina está cristalina. No assim diz o Senhor. Um outro argumento é a doutrina da trindade. É uma doutrina pagã. Isso ensinam aqueles que não creem. No assim diz o Senhor. Não, a doutrina da trindade é pagã. Ela foi introduzida no seio do cristianismo pela igreja apostatada. E cito como exemplo o fato de algumas religiões pagãs crerem em 3 deuses, ou num Deus com 3 cabeças. Mas na verdade, queridos, essas religiões pagãs, elas ensinam uma contrafação da verdadeira doutrina da Trindade. Não foram os cristãos que copiaram do paganismo essa ideia. O paganismo é que copiou do cristianismo e adulterou a verdadeira doutrina bíblica. Agora vejam só, as pessoas que atacam a Trindade e usam esse argumento do paganismo, se esquecem, por exemplo, que uma grande parte das religiões pagãs ensina que houve um dilúvio universal. Há religiões pagãs que ensinam que o homem foi criado, que a mulher foi criada da coceira do homem. São ensinamentos bíblicos que foram tirados da palavra de Deus, não é? E aplicados de maneira errônea em várias religiões pagãs. Então, o simples fato de uma religião pagã ensinar algo parecido com aquilo que nós ensinamos, isso não quer dizer que nós copiamos do paganismo. É justamente o contrário. É a contrafação satânica. Satanás pegou a ideia e deturpou a ideia. Quer um exemplo clássico? O Senhor Deus, no jardim do Éden, estabeleceu ali o ritual do santuário, o altar de holocausto. Quando Adão sacrificou ali o cordeirinho, aquele cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês conhecem bem a história. Satanás pegou essa ideia e deturpou a ideia. Por isso que há holocaustos, altares de holocausto na grande maioria das religiões pagãs. É a contrafação satânica. Mas uma ideia completamente diferente da palavra de Deus. Na palavra de Deus, o animalzinho era oferecido não para aplacar a ira de um Deus tirano, de um Deus irado, não. Era simplesmente o quê? Um símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, do mundo. Então, tudo que Deus é ou faz, o demônio tenta imitar. Um outro argumento daqueles que não creem na Trindade. Bom, a Trindade é uma doutrina católica. Os católicos ensinam de maneira correta e coerente sobre a Santíssima Trindade. Agora vejam, há várias coisas que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina, que eu também ensino, eu também creio. Então, o argumento, a Igreja Católica ensina, logo é errado, é um argumento totalmente furado. Porque há muitas coisas que os católicos creem, que nós evangélicos também cremos. Por exemplo, a Igreja Católica ensina que a Bíblia é a palavra de Deus, ou não ensina? Eles podem não aceitar a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas eles ensinam que a Bíblia é a palavra de Deus. No credo católico, há a seguinte frase: que o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Há duas ideias aqui, principais. Primeiro, o Senhor Jesus vai voltar a esse planeta. O credo católico ensina que o Senhor Jesus vai voltar. Eu também ensino. Eu também creio nisso.
A Igreja Católica também ensina que haverá um juízo final. Eu também ensino. Porque são doutrinas bíblicas. A Igreja Católica ensina o nascimento virginal de Cristo. Nós também cremos que Jesus nasceu de uma virgem. Então vejam, esse argumento, a Igreja Católica ensina, logo é mentira, é um argumento totalmente irracional. Porque